Então, pessoal, retomando aqui, a gente acabou de ver então a entidade, agora a gente vai partir para a arquitetura, tá? Arquitetura, a primeira coisa que a gente deve definir, e nesse caso que a gente está resolvendo o problema com máquina de status, a gente tem que definir o tipo máquina de status, ou seja, definir nossos estados. Nesse caso, geralmente toda máquina a gente vai ter um estado início, né? E também para essa aplicação a gente tem o estado do ajuste do horário, ajuste do alarme, operação normal e o alarme, né? Lógico, no início a gente sempre vai iniciar todas as memórias, iniciar nossa máquina de estados. É o nosso estado de reset, né? A gente pode chamar estado de reset, ou seja, quando a gente apertar no reset, tem que ir para o estado início, tá? A gente vai ter o estado ajuste do horário, em que a gente vai ajustar o horário, ou seja, vai configurar o horário atual do nosso relógio. A gente também vai ter o ajuste do alarme, em que a gente vai configurar um horário para o alarme. A gente vai ter um estado de operação normal também, tá? E a gente vai ter o estado de alarme. No estado de alarme vai ser o estado quando o alarme estiver ativo, ou seja, a gente vai estar com o alarme. E no estado de operação normal vai ser quando o relógio vai estar funcionando normalmente, ou seja, contando hora, né, minuto, etc. Depois de declarar o tipo, a gente tem que declarar um sinal do tipo que a gente acabou de declarar. Então a gente declara um signal, coloca um nome para o signal e o tipo a gente coloca o mesmo tipo que a gente declarou aqui em cima, tá? FSM significa Finite State Machine, né? Então é o tipo Finite State Machine aqui que a gente acabou de declarar. E aqui a gente pode dizer que é a memória que guarda o estado atual. O estado atual. Pronto. Agora aqui a gente está colocando um nome, por que a gente está, uma explicação por que a gente está utilizando esses signos, tá? Aqui a gente tem um contador, né? O próximo signo é o CNT Clock, em que a gente usa para gerar é um contador que a gente utiliza para gerar o clock de 1 Hz. 1 Hz, tá? Depois aqui a gente tem um contador que deve ser para gerar um clock também. O clock de 1 MHz. Pelo nome, né, a gente já deduz isso. E aqui embaixo a gente tem várias memórias. Horário H, que é para guardar o horário, a hora do horário que a gente está configurando. Horário M, que é para guardar o minuto da hora que a gente está configurando. E horário S, né? Na verdade, pessoal, aqui eu me enganei, tá? Aqui não é para guardar o horário que a gente está configurando, é o horário atual, tá? Então, só corrigindo isso. Aqui a gente está guardando o horário atual, horário H, o horário M, minuto atual, e o horário S, o segundo atual. Alarme H é a hora do alarme configurada, alarme M é o minuto do alarme configurado, e o novo M e o novo H são o minuto e a hora que a gente está configurando durante o ajuste do horário, tá? Então, essa é a confusão que a gente tem que tomar cuidado. O horário M é o horário que está sendo contado no relógio no instante de operação normal, e o novo M e o novo H são as memórias que vão guardar a configuração de hora que a gente está configurando para um novo horário que a gente quer configurar o nosso relógio, tá? Aqui, pessoal, é interessante que a gente não tem segundo no alarme. Por quê? Porque não faz sentido a gente configurar o segundo no nosso alarme, né? A gente sempre configura a hora e o minuto, a gente não configura o segundo do alarme, né? Então a gente não tem segundo para o alarme, a gente compara só a hora e o minuto para saber se a gente tem um alarme ou não, tá? Aqui a gente tem vários sinais de conexão, né? Vários sinais utilizados que eu vou explicando ao longo do programa, tá? Aqui não faz sentido, fica muito vago eu explicar aqui, é melhor explicar durante o programa, tá?
A mesma coisa com o reset menu, tá? E esses outros aqui também, o CNT menu e o CNT OK, o CNT cell OK. Tá? Vou explicar durante o programa aqui, tá? Bom, então vamos começar a explicar os processos. Nesse caso a gente tem vários processos, né, nesse programa aqui, nessa descrição VHDL a gente tem vários processos. A gente tem o processo clockDiv1s, o nome do processo já está dizendo, né? Para fazer o divisor de clock de 1 segundo, tá? Isso aqui a gente já fez em aula vários exemplos, então aqui a gente tem o gerador de clock de 1 segundo, pronto, vai gerar 1 segundo, né? Isso a gente fez, uma das primeiras aulas a gente fez passo a passo, expliquei para vocês, então está prontinho aqui. Depois de gerar o clock de 1 segundo aqui, né, a gente conecta o clock de 1 segundo com a porta CLK out, ou seja, aqui a gente vai ter a saída de 1 Hz, né? O clock de 1 Hz, saída clock de 1 Hz, que a gente vai conectar no LED, conectada no LED 7, né, do nosso kit. Eu também fiz um divisor de clock de 1 MB, ou seja, um clock de 1 MB para ser o clock principal da nossa aplicação, tá? Não é muito bom colocar um clock muito rápido na nossa aplicação, porque às vezes a nossa lógica ela não vai poder rodar naquele clock de 50 MB, por exemplo. Tá? Então aqui é importante de fazer um divisor de clock para uma frequência um pouco mais lenta, para garantir que todas as lógicas combinacionais vão ter tempo suficiente de serem processadas para que a resposta esteja pronta no momento que chegar o clock nas memórias. Então aqui a gente tem o clock de 1 MB sendo descrito aqui, e aqui a gente vai ter o clock de 1 MB pronto aqui, né? Aqui, clock 1M. Então a gente vai usar o clock de 1M como clock principal. Clock de 1 MHz como clock principal da aplicação. Tá? Isso aí. Aqui a gente tem então na sequência um processo chamado botão menu. O que é esse processo? Esse botão menu eu resolvi fazer fora, tá? Pra gente, sempre que a gente apertar no botão menu, a gente vai estar incrementando o botão menu. Tá? Então eu fiz um processo à parte, né? E aqui a gente tem uma forma de poder incrementar o botão menu sempre, né? Então essa estrutura aqui de reset e se houver um evento no botão, vocês já estão acostumados, a gente já fez o exemplo de controle de acesso de pessoas em sala de aula também, que a gente entendeu que a gente sempre precisa verificar se o botão está em nível 1 e se o valor anterior do botão estava em 0, para detectar se houve borda, né? Se houve transição de 0 para 1 do botão. Tá? Então aqui a gente está testando o botão menu. Se o botão menu, né, houve borda aqui, né, a gente pode até colocar aqui, né, se houve borda de subida no botão menu. Aí a gente testa se a contagem do menu está menor que 2, a gente pode incrementar o menu. Né? E o botão menu anterior, o valor do botão menu anterior vai para 1, porque agora a gente está em 1 no botão menu. Então, quando a gente for ler o botão menu de novo aqui, a gente for verificar o valor anterior do menu, ele vai estar em 1, né? E a gente vai saber que vai estar em 1 agora e 1 anterior, e ele não vai incrementar de novo, né? E caso contrário, caso a gente já tenha o botão, a contagem do menu igual a 2 ou maior que 2, né? Na verdade igual a 2, a gente vai zerar a contagem. Então quando chega em 2 a gente zera a contagem. Por quê? Porque a gente só tem 3 opções de menu. A gente tem a opção 0, a gente tem a opção 1 e a gente tem a opção 2 de menu. Né? As 3 opções são configurar o horário, configurar o alarme e operação normal. Então a gente logo vai passar por cada uma dessas 3 opções de menu. Tá? Se o botão do menu está em 0, né, então significa que o usuário não está apertando o botão menu, então o valor anterior também volta a ser 0. Então isso aqui a gente já exercitou bastante em aula.
A única diferença está aqui no reset, ó, pessoal. O reset aqui, quando o reset está em 1, eu zero a contagem do menu e zero o menu anterior, mas também, ou quando o reset menu, esse sinal que eu criei, reset menu aqui, estiver em 1, eu também vou zerar tudo. O que é esse outro reset aqui? Esse reset menu é um reset que me permite eu poder resetar o meu menu pela minha aplicação, ou por um outro processo, na verdade, tá? O processo, eu vou mostrar aqui para vocês, o próximo processo, esse processo FSM aqui, é o processo principal da máquina de estados. Então, nesse processo aqui, FSM, a gente vai precisar resetar o menu. Como o menu ele é uma memória, né, que está aqui, menu, contador de menu, ele é uma memória que está sendo gravada, escrita nesse processo, eu não posso escrever em outro processo. Lembra que a gente não pode ter dois processos escrevendo na mesma memória, né? Porque isso poderia se configurar em um curto-circuito. Então a gente precisa zerar sempre esse contador de menu aqui, ou escrever nesse contador de menu somente por esse processo. E então como é que eu faço para poder zerar a contagem de menu por um outro processo? Eu uso esse comando aqui, esse sinal, né? Essa outra entrada aqui que eu consigo me comunicar desse processo com esse processo. Então sempre que eu coloco o reset menu num outro processo, em qualquer outro processo da minha máquina, se eu colocar o reset menu em 1, eu vou automaticamente estar zerando o meu contador de menu, tá? Então, aqui a gente consegue entender então já o contador de menu. Eu posso zerar pelo reset global e também posso zerar por esse sinal aqui em qualquer outro processo. Então, na medida que eu for apertando no menu, no contador, no botão menu aqui da minha entrada, eu vou estar somando mais um na contagem do meu menu, tá bom? E vou ir para a próxima opção de menu, tá bom? Então agora a gente vai para o processo principal, o processo FSM, tá? Então esse processo aqui, pessoal, a gente tem aqui o reset, né, em que sempre que a gente for iniciar nossa máquina, a gente vai iniciar no estado início, ou seja, sempre que a gente der o reset, a gente vai começar a máquina no estado início, tá? E vamos também zerar todos os LEDs. Tá? Caso a gente estava com o alarme ligado, a gente vai zerar todos os LEDs, vai parar de piscar os LEDs. Tá? Aqui a gente tem o clock, o teste se houve borda de clock, do nosso clock principal da máquina, que é o clock de 1 mega, né? E aí a gente começa a verificar em qual estado a gente está da máquina. Bom, se a gente está no estado inicial, o início, né, o estado início, a gente zera essa flag aqui, esse sinal aqui, que a gente chama de atualiza a hora, ó, tá, pessoal? Essa flag aqui, atualiza a hora, eu já vou explicar para vocês, tá? Mas é uma flag que libera o funcionamento normal, tá? Significa o que? Eu estou dizendo, eu não estou atualizando a hora, então o meu relógio pode funcionar normalmente, tá? Funcionamento normal do relógio. Depois, eu inicializo o alarme H em 99 e inicializo o alarme minuto em 99, tá? Aqui, por que eu inicializo em 99? Bom, porque, pessoal, aconteceu o seguinte, sempre que a gente inicializava em 0 e o nosso horário inicializava em 0, o alarme e o horário atual eram iguais e a máquina sempre iniciava no alarme, sempre iniciava com o alarme, porque o alarme e o horário são iguais. Então eu decidi inicializar o horário e o minuto aqui em 99, porque como o horário da máquina vai ser 0 e o alarme configurado vai ser 99, eles não vão ser igual e assim minha máquina não vai iniciar já com alarme, tá? Então assim a gente evita que já inicia no alarme, tá? Aqui a gente está atualizando todos os valores anteriores dos botões, tá? A gente coloca todos os valores dos botões
iniciando com o botão que a gente tem, com o valor atual do botão. A gente zera o contador do cell OK também, que eu já vou explicar para vocês o que é essa memória. E a gente vai para o próximo estado. Então, aqui a gente está inicializando todas as memórias. E aqui a gente vai para o próximo estado, que é a operação normal do relógio. Tá? Então, nesse estado de operação normal, a gente verifica todos os botões. E é o estado em que a gente está no menu igual a zero. Tá? Aqui do lado eu estou colocando essas informações para saber que o contador do menu está em zero quando a gente vem para essa operação normal. Tá? Aqui a gente está dizendo que a gente está liberando para funcionamento normal, né? Mesmo comentário que a gente tem aqui, a gente coloca ali. A gente está funcionando o relógio normalmente na contagem de hora. Né? A gente zera a contagem do cell OK e a gente zera o reset menu. Ou seja, eu não estou resetando, né? Não estou resetando aqui o meu botão menu, a contagem do botão menu. Aqui ele só reseta quando está em 1. Então, como eu coloquei 0, eu não estou zerando. Aqui, tá? Não estou zerando. Aqui também, pessoal, eu estou colocando nos LEDs a contagem do menu. Por quê? Porque eu quero saber, eu quero poder ver pelos LEDs em qual é o valor da contagem do menu. Para que quando eu vou apertando no botão menu, os LEDs vão contando em binário o valor do contador, do contagem menu. Então aqui eu consigo observar pelos LEDs qual é o valor do menu que eu estou. Tá? E aqui eu faço o primeiro teste. Aqui eu estou testando se o horário atual e o horário configurado do alarme, né, esses dois aqui, e o minuto do alarme e o minuto atual, eles são iguais. Se eles são iguais é porque eu estou no alarme. Eu atingi o horário do alarme configurado. Então, se isso acontece, eu tenho que ir para o estado do alarme. Tá? Se não, eu testo se o botão cell OK foi apertado. Se eu apertei cell OK, significa que eu quero ir para a opção configurada no contador menu. Então, dependendo da minha contagem do botão menu, né, que a gente vai apertando no botão menu, 0 eu vou para a operação normal, 1 eu vou para o ajuste da hora e 2 eu vou para o ajuste do alarme. Aqui na verdade é ajuste do horário, tá? O nome do estado estava errado aqui, ajuste do horário. Então, 0, se o meu contador de menu está em 0, eu fico no estado operação normal, que é o meu estado atual. Se o meu contador do menu estiver em 1, eu vou para o ajuste do horário. E se o meu contador menu está em 2, eu vou para o ajuste do alarme. Podem ver aqui, pessoal, que eu tenho um case when dentro de um case when. Então eu tenho esse case when aqui dentro desse case when aqui. Por que isso? Porque eu quero verificar esse contador menu aqui e eu quero comparar com 3 valores. Então, tudo bem. Isso funciona muito bem. Poderia fazer com if? Poderia fazer com if também. Tá? Não tem problema. Mas com case when fica bem curto, bem enxuto o código. Sempre que eu quiser comparar uma coisa com vários valores fixos. Tá? Então, essa é a indicação de usar o case when. Quero comparar o contador menu com esses 3 valores fixos. Eu uso o case when. Tá? Então, se o cell OK foi apertado, dependendo do valor da contagem do meu menu que eu estou, eu vou para um próximo estado aqui, conforme a contagem do meu menu. Tá? Lembrando que a contagem do menu está funcionando no processo paralelo que a gente já viu lá em cima. Né? Então, coloco o cell OK em 1, né, porque o cell OK anterior em 1, né, porque agora eu estou com o botão OK do cell OK em 1. Tá? Agora, se o cell OK está em 0, né, ou seja, se eu soltei o botão, o cell OK anterior vai para 0. Tá? Isso aqui é aquela configuração padrão de botão que a gente vem utilizando. Tá? Com isso eu fechei o if aqui, vou até dar um tab aqui para ficar organizado o código. Fechei o if e esse outro if eu fecho aqui. Né?
eu tenho um if aqui alinhado com esse outro if aqui. Tá? Então, digamos que eu estivesse apertado no botão menu, no contador menu, né? O contador menu vai para 1. Né? Apertei uma vez, foi para 1. Então, e eu apertei no cell OK para selecionar a opção do menu 1. Então, o que vai acontecer? Eu vou para o ajuste do horário. O próximo estado vai ser ajuste do horário e o meu menu vai estar igual ao 1. Aqui, pessoal, eu tenho que resetar o menu, tá? Por que eu tenho que resetar o menu? Porque quando eu terminar de ajustar o horário, eu tenho que voltar para o estado de operação normal. E ele só volta para o estado de operação normal, ele só fica no estado de operação normal se o meu contador menu está em 0. Do contrário, se eu não reseto, o meu contador menu vai estar igual a 1 e ele vai voltar aqui para o ajuste do horário, então ele nunca vai sair do ajuste do horário. Então eu tenho que resetar o meu menu usando o sinal especial que eu criei para isso, né? Para poder resetar o contador do menu que está sendo contado no outro processo lá em cima. Quer ver? Aqui em cima. Aqui. O reset menu vai ser igual a 1 e eu vou resetar o contador do menu aqui. Tá? Então por isso que eu tive que criar esse reset aqui. Para poder resetar o contador do menu. Professor, se tivesse botado o contador do menu nesse processo aí, perfeito. Poderia resetar direto aqui. Mas o problema é que a contagem do menu eu também tinha que estar verificando em todos os estados. Se eu estava com o botão do menu apertado. E isso ia ficar com um código muito grande. Em todos os estados aqui eu ia ter que estar testando também o botão menu. E assim, colocando num processo paralelo, eu sempre estou também podendo testar se o usuário está apertando o botão menu. Tá? Bom, o que importa é que aqui a gente vai resetar o menu, né? E quando a gente volta aqui para o estado operação normal, a gente deixa de resetar. Então, para a gente poder permanecer aqui no estado operação normal, até que o usuário aperta o botão cell OK, e aí a gente vai para um outro estado. Tá? Aqui a gente está então no ajuste do horário, né? E aqui, pessoal, a gente atualiza a hora. Bom, deixa eu só colocar aqui que a gente reseta o valor do CNT menu para permanecer no estado operação normal. Normal. Operação normal. Estado não tem, né? Não tem. Assim. Pronto. Permanecer no estado operação normal quando sair do estado ajuste do horário. Quando sair deste estado. Pronto. Agora ficou completo. E aqui a gente tem o atualiza a hora igual a 1. O que é esse atualiza a hora igual a 1? Depois vocês vão ver lá embaixo que tem um outro processo que serve para atualizar a hora que a gente configurou. Por quê, pessoal? Quando a gente está na operação normal, atualiza a hora fica em 0. Quando a gente está configurando o horário, a gente coloca o atualiza a hora em 1. Né? Configurando horário. Né? Mas por que a gente tem que colocar em 1? Porque lá no outro processo, quando atualiza a hora está em 1, ele sabe que ele tem que receber um novo horário aqui que o usuário está configurando. Ele vai gravar em cima do horário atual o novo horário. Né? Então eu vou colocar aqui que indica para o outro processo que o horário deve ser atualizado. Tá? E esse atualizado significa pegar o valor que eu tenho no novo minuto e no novo hora e gravar no horário atual minuto e hora que eu tenho lá embaixo. Depois eu vou explicar esse processo para vocês lá na hora certa. Tá? Continuando aqui. Se o usuário apertar o botão cell OK, né, aí vai somar mais um no botão cell OK aqui. Tá? Somente se o botão cell OK for menor que 2. Por que isso, pessoal? Porque isso aqui é para a gente contar os dígitos
tá? Os dígitos que a gente está escrevendo no display de 7 segmentos. Tá? Então aqui a gente tem cada dígito, a gente vai somando mais um, mais um, mais um. Por quê? Porque aqui a gente tem ajuste do minuto e a gente tem o ajuste da hora. Né? Ajustar o horário significa ajustar os minutos. Primeiro a gente ajusta os minutos e depois a gente ajusta a hora. Então aqui no botão Cell OK, eu vou apertando Cell OK para selecionar primeiro o cell, para selecionar qual o dígito que eu vou estar configurando, se é o dígito dos minutos ou é o dígito da hora. Tá? Se o Cell OK é menor que 2, significa que eu ainda não terminei. Tá? Então eu aperto 0, ele vai configurar o minuto. Aqui a gente pode ver isso. Ó. Quando o contador Cell OK estiver em 0, vai configurar os minutos. E quando ele estiver em 1, vai configurar a hora. Aqui embaixo a gente pode observar, vou passar rápido aqui, ó. Em 1 eu configuro a hora, o dígito da hora, tá? Quando ele chegar em 2, né? O 2, pessoal, é o OK final, né? Deixa eu ver aqui se aparece aqui embaixo. Aqui, tá? Terminou. Quando ele chegou em 2, significa que ele terminou e aí volta para a operação normal. Tá? Então o contador Cell OK, nesse estado aqui, ele vai ficar ciclando entre o ajuste dos minutos, ajuste da hora e voltar para a operação normal. Vai ficar para me permitir escrever no minuto, na hora e terminar a configuração. Tá? Então, quando é 0, eu vou estar ajustando os minutos. E aí eu tenho que ficar verificando o botão mais e o botão menos. Está aqui. Tá? Isso aqui é aquela verificação de botão padrão que a gente sempre usa. Se o botão mais, né, se o usuário apertou o botão mais, aqui, né, borda de subida no botão mais, né, significa que ele tem que somar mais um no minuto. Tá? Mas, pessoal, só pode somar mais um minuto se eu já não estou com o minuto igual a 59. Se eu estou com o minuto igual a 59, quando somar mais um, 59 vai para 0, né? Porque o minuto só vai até 59. Depois vai para 0. Então, se é menor que 59, eu posso somar mais um. Se não, eu coloco em 0, tá? Porque aí eu fechei o ciclo do minuto. Né? Esse outro valor aqui do mais anterior aqui é o valor padrão que a gente tem que sempre colocar igual a 1, porque para a gente não detectar mais de uma borda, tá? Então, aqui a gente também testa se o botão mais voltou para 0 para zerar. Então esse aqui é o padrão de testar botão que a gente já vem utilizando em todos os botões. Agora, se eu não apertei no botão mais e apertei no botão menos, né, se eu apertei no botão menos, então eu vou testar se o meu minuto está em 0, né, se ele é maior que 0, melhor dizendo, eu posso subtrair 1. Agora, se ele está igual a 0, aí eu vou para 59. Né? Porque se eu estava em 0 e eu quero voltar um minuto no meu relógio, ele vai para o 59, para ficar ciclando o meu minuto de 0 até 59, e de 59 vai para 0 de novo, dependendo se eu aperto no mais ou no menos. Tá? E aqui o mesmo teste do botão. Então isso aqui é o padrão de testar botão que vocês já estão acostumados a utilizar. Né? Quando agora eu terminei de configurar o minuto, né, eu vou apertar no Cell OK de novo. Né? Aperto no Cell OK de novo. E aí eu vou no meu Cell OK. Ó, estava em 0 aqui. Né? E aí ele foi somado 1 aqui. Porque eu apertei nele. E aí ele vai ser 1. Quando ele está em 1, faz exatamente a mesma coisa que a gente fez para o botão mais e menos ali. Só que agora, em vez de eu alterar o minuto, eu vou alterar a hora, a nova hora.
E também eu tenho que testar se eu já não cheguei na 23 horas. Se eu cheguei em 23 horas, somar mais um representa, na verdade, zerar o horário. Zerar o horário. E a mesma coisa acontece para o menos, né? Só que é ao contrário, né? Se eu apertei no botão menos e eu estava em zero, né? Agora aqui eu estava em zero, eu tenho que voltar para 23 horas, né? Para também, assim como no minuto eu ia de 59 para 0 e de 0 para 59, dependendo do botão que eu apertar, agora a hora eu tenho que ir de 0 para 23 e de 23 para 0 também, tá? Aqui então a gente terminou de configurar o minuto e a hora, né, o ajuste do horário. E aqui a gente apertando no céu OK de novo, a gente vai para a operação normal, tá? Agora aqui eu vou dar uma pausa no vídeo.